Olá, galera, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, mais uma vez com um podcast muito especial, com assunto, né, também dentro desse podcast, o podcast Pode Pai. E hoje tenho o prazer, né, de estar trazendo aqui para a gente estar fazendo essa conversa, esse bate-papo, o meu amigo Felipe, doutor Felipe, que é um advogado dentro do movimento, né, de inclusão social autistas alvinegros, uma pessoa que nos dá um suporte, e eu queria que ele se apresentasse aqui para vocês. Bom, boa noite, tudo bem? Primeiramente, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz pelo convite. A gente vai falar de um tema tão importante quanto o direito dos autistas. E tem direitos que poucas famílias sabem, mas como você diz, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, sou advogado, especialista em direito dos autistas. E vim aqui falar um pouquinho sobre os direitos e espero que seja muito benéfico aí para todo mundo. É isso aí. Felipe, aí para quem já acompanha, né, o Pode Pai, às vezes em alguns episódios, quando a gente fala da questão de direitos, de advogado, eu sempre menciono ele, porque realmente é uma pessoa que nos auxilia, nos ajuda, e o importante é a pessoa que veste a camisa e não tem ninguém na família, né, Felipe? Como você estava comentando, né? Não tenho ninguém laudado na minha família, eu também não. Mas, diante da necessidade que eu vi, que não tinha advogados especialistas para tratar de assunto de autismo, eu comecei a verificar que tinha muitas decisões injustas. Ainda há decisões injustas, talvez não também por culpa dos advogados, por culpa do judiciário mesmo. Tá? Okay. Lógico, eu sempre vou brigar e lutar pelo melhor do autista, mas eu verifiquei que tinha uma carência muito grande nesse sentido. E eu comecei a me dedicar a estudar primeiro por conta própria e depois eu fui me formar na primeira formação de advogado especialista em direitos autistas. Que legal, tá vendo aí? Então, esse, para quem não conhece, para quem já ouviu falar, tá aqui, ó, doutor Felipe. A gente fazendo a conexão Guarulhos e São Bernardo, né? Exatamente. Ele é de lá e veio aqui e é um prazer imenso recebê-lo. E eu queria que você iniciasse essa conversa, você já falou a respeito um pouco da questão da necessidade, você ter identificado essa necessidade, e como surgiu essa conexão, você, com o movimento de inclusão, né? Que a gente frisa isso bastante, não somos torcida organizada, a questão dos autistas alvinegros. Eu queria que você contasse um pouco. Edson, muito engraçado, porque assim, eu comecei a fazer um curso de direito da saúde, e aí eu falei, né, comecei a migrar, ainda faço ainda as questões de direito da saúde, e migrei para a questão de autismo. E do nada apareceu uma jaqueta, um moletom do movimento, e aí eu mandei uma mensagem, como que eu faço para adquirir? E justamente quem estava ali vendendo era o Japa. E aí o Japa, pô, que legal, não sei o quê. Aí eu comecei a falar, pô, sou advogado também aqui de direitos dos autistas. Se você precisar, estou à disposição. E, já vou te colocar no grupo, segue no Instagram. E começou. Então, assim, foi de uma maneira totalmente despretensiosa, por conta de uma blusa, né, que o Japa me incluiu. Eu sou muito feliz, muito grato a ele. E todo mundo também me abraçou. Você, o Rafa, a Ju, a Nai. Então, assim, todo mundo acabou me abraçando também. Eu achei isso muito legal. E a gente sempre discute, debate, dependendo, né, algum tema aí de relevância. Sempre tem uma relevância. A gente vai entrar, né, nesses temas aí que a gente trouxe aí. Mas foi por culpa do Japa, perdão. Eu falo que a culpa é dele. É isso aí, Japa, parceiro. Você é um dos caras também que me apoiou. Eu sempre falo que o movimento de inclusão autistas alvinegros, eu tenho isso como rede de apoio. Sim. Né? Por quê? Porque pouco do que a gente sabe foi absorvido através das conversas com o Felipe, com o Japa, né? Ou com outros que ali fazem parte. E aí agora a ideia é passar essas informações para quem nos acompanha, para quem nos assiste. E o doutor Felipe é esse cara, não chama de doutor, né? Muito, muito, muito cordial, mas é a questão, né? Do assunto, do que está tratando, mas vou tentar só o Felipe. Tá ok? Então tá bom. Então, voltando aqui para aquilo que nós estamos tratando, que são os direitos, eu queria que você começasse a discorrer aí sobre as informações desses direitos, né? A gente sabe que eu acompanhei, né, com a sua orientação, a dificuldade que é você tentar solicitar algo que fala assim, poxa, mas não é um direito? Mas por que tão difícil? Por que tão burocrático?
né? É muito burocrático. E eu queria que você falasse essa questão de ser burocrático, parece que é para que haja desistência, e assim, não vou conseguir, não vou fazer mais. Eu entendo que é isso. Né? Eu entendo que é isso mesmo. Vou dar um exemplo aqui, questão de IPVA. Às vezes você consegue a isenção de IPVA, mas não consegue restituir os últimos 5 anos. É o meu caso. Eu não queria falar. Fique à vontade. Mas é exatamente isso. Então, assim, você conseguiu a isenção e estamos agora batalhando pela restituição dos últimos 5 anos. E, poxa, se você já conseguiu, você tem direito. Por que você não tem o direito dos últimos 5 anos? É exatamente isso, é a desistência. Eu só enxergo dessa maneira, não tem outra explicação. E aí, você tem que judicializar, aguardar processo e tudo, mas hoje, só assim que está, pelo menos a grande maioria, está assim. Dessa forma, né? Dessa forma, infelizmente. Em vários casos, tá? Não é só do IPVA, mas em vários casos, a grande maioria é só através de judicialização. Isso aí está começando com o IPVA, mas tem vários outros assuntos aqui que a gente vai estar falando. Eu queria que você falasse sobre, que é uma das coisas que eu também já te perguntei muito, que é a respeito do BPC do LOAS. Eu queria que você também falasse. Vamos dar início a essas questões. A gente tem aqui alguns tópicos anotados para a gente não esquecer, para não deixar de fora. E se você tiver alguma dúvida depois, vai ter lá, nos procure. Também depois eu vou deixar aqui o endereço do Dr. Felipe para você, se tem alguma causa específica no particular, procure ele, é uma pessoa acessível, né? E é aquela pessoa que quer resolver, quer te ajudar, tá bom? Exatamente. Então vamos falar sobre BPC LOAS, né? Que é alguma coisa que fala sobre garantir salário, né? Um salário mínimo mensal para pessoas com TEA e famílias de baixa renda, assegurando suporte básico e dignidade. Isso acontece? Era para acontecer, infelizmente não está acontecendo. Existe um tabu muito grande. Eu não gosto dessa palavra, não gosto, mas é a questão da miserabilidade. Então, exatamente. A miserabilidade, eles falam que quem tem direito é quem tem uma pessoa deficiente ou acima de 65 anos. Esse é o primeiro requisito. O segundo é a miserabilidade, que é até 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, como que você tem que fazer o cálculo? Você vai pegar quantas pessoas tem na sua casa? X. Você vai pegar esse número de pessoas, vai pegar quanto todo mundo ganha. Vai pegar o salário de todo mundo, benefícios, enfim, exceto outro LOAS e exceto benefícios previdenciários de até um salário mínimo. Eles não entram, tá? No cálculo. Infelizmente, o Bolsa Família está entrando. Olha só. Tá entrando, não entrava antes, agora entra no cálculo. Então, você vai pegar toda a renda daqui da casa e vai dividir pelo número de habitantes. Tá? O número de pessoas que moram na casa. Tem que ser até 1/4 de salário mínimo. R$ 402,25. É a média. R$ 405,25. Esse é o valor. Porém, esse é o tabu. Então, a miserabilidade absoluta é essa. Mas não quer dizer que não existe a flexibilização. Então, se você ganhar 2 salários mínimos e moram 3 pessoas na casa, não pode? Depende. Porque a gente tem que analisar o caso concreto de maneira individual. Então, se você tem gasto com plano de saúde, se você tem gasto com fralda, se você tem gasto com alimentação especial, enfim, uma série de questões, você consegue deduzir isso e não ingressar no cálculo. Então, depende da renda e depende dos gastos. É possível, geralmente, porque na lei você tem essas questões de desconto, tá? Mas o valor é muito baixo. Por exemplo, é R$100 de fralda. Sabe assim? Você não gasta, você não consegue gastar R$100 de fralda porque usa a fralda, entendeu? Então, assim, a flexibilização maior é através da justiça. Então, infelizmente é isso. Tem que fazer a judicialização, como a gente está falando. A burocracia tem que acabar contratando advogado. Mas é possível sim, independente da renda. Claro, precisa ser avaliado. Então, ela não tem, lembrando que a LOAS ela não tem 13º, ela é só de janeiro a dezembro. Ela não é de caráter eterno, porque se mudar a situação financeira, também pode ser cortado. Mudar a situação financeira, eu imagino que dentro daquele cálculo, daquela renda por pessoa de 400 e alguma coisa, alguém comece a trabalhar. Pronto, automaticamente, a hora que bateu o
talvez não o seja, CPF, não é alguma coisa assim, né? Mas talvez não é tão automático, mas depois de um ano, por exemplo, eles mandam uma cartinha. E quando eles fazem um pente fino, o famoso pente fino. o pente fino, às vezes está atrelado na declaração do imposto de renda. Ó, tem também. aquele dependente que aí ele também vai passar, dependendo do valor que ele vai receber, ele vai começar também a fazer as declarações, e é onde amarra um com o outro. Exatamente. E aí, descobre, qual que é o problema também? É fraude. Porque você tinha que comunicar imediatamente que você começou a trabalhar. E aí você tem que devolver esses valores. Entendeu? Outra coisa que é muito importante falar. Quem tem Bolsa Família entra no cálculo da renda per capita. Certo. Agora, se você vive sozinho, você é um autista, tá? Eu tenho um caso exatamente assim, não vou falar, obviamente, o nome da pessoa. Com certeza. Você é autista, vive sozinho e recebe Bolsa Família de R$600. Ele ultrapassou os 405,25. E o que a gente faz nesse caso? A gente faz uma declaração. No momento que ingressa com o pedido administrativo, faz uma declaração falando o quê? Faça o estudo social e tira, não contabiliza o Bolsa Família. E faz a perícia médica. Se os dois forem aprovados, abre uma exigência, não me pague ainda a LOAS. Entendi. Abre uma exigência que eu vou cancelar meu Bolsa Família. Aí você cancela o Bolsa Família e começa a receber a LOAS. E aí você passa a receber 1.600. Porque vai acabar caracterizando, igual você acabou de falar, fraude. Eu recebo Bolsa Família, eu vou... Mas não tem nem como. O Bolsa Família está no CadÚnico. Então não tem jeito. Entendi. Então, o que a gente faz? A gente fala, mas para que isso? Para que a pessoa tenha acesso à LOAS. E que ela não fique desamparada até sair. Porque se o laudo médico falar que não é deficiente, aí tem que judicializar. Entendi. Então a gente consegue amarrar isso, e quando for aprovado a perícia social e a perícia médica, a pessoa vai lá e cancela o Bolsa Família. Ok. Ela recebe o dobro, né? Mais que o dobro. Né? Entendi. Passou. Então, exatamente. É uma vez e meia, vamos dizer assim. Exato. É uma vez e meia. Tá certo. E assim, a parte do BPC, lógico, se tiver mais alguma informação, mais alguma coisa que você queira saber, a gente vai deixar, como eu falei, o telefone, o contato do doutor, e ele vai estar esclarecendo as suas dúvidas aí. Posso só fazer um adendo? Sim, por favor. A gente ia deixar para o final essa informação, mas eu só vou dar um spoiler aqui. Tá. Eu vou disponibilizar um e-book para vocês, tá? Depois a gente vai colocar certinho. Nesse e-book tem o Matheus. O Matheus é uma inteligência artificial que eu fiz, eu a criei. Não substitui um advogado, não substitui um humano, mas é só para você ter uma noção se você se enquadra ou não. Então, ele é totalmente gratuito. Eu não tenho acesso às informações, tá? Só para deixar claro. Então, a pessoa vai clicar, vai responder as perguntas, pode tirar foto do laudo, pode tirar foto do CadÚnico, ele faz toda a leitura, ele faz o cálculo e ele mostra se a pessoa tem direito ou não a um primeiro momento. Certo. Você fala, olha, ultrapassou, aí o ideal é buscar um advogado especialista da sua confiança para ele poder avaliar e ver se é possível ou não essa flexibilização. Legal. É isso aí. Então, a gente vai deixar disponível aí o Matheus, que vai nos auxiliar, pelo menos a princípio, aí para você entender todos os cálculos, tudo que é necessário, ele vai estar dando uma direção aí. Legal. E agora a gente vai falar sobre saque de fundo de garantia. Direito fundamental que permite utilizar o saldo do FGTS para custear tratamentos e garantir a qualidade de vida da pessoa com TEA. Eu queria que você explanasse um pouco sobre esse assunto aí para a gente. Não, legal. O saque de fundo de garantia, todo trabalhador tem direito de sacar. Claro que tem as questões legais, então quando você é demitido, quando você casa, quando você vai comprar um imóvel, e também existe essas possibilidades de doenças, embora o autista não seja doença, é deficiência, mas ele está na lista das doenças. Tá? Então, tem uma série de questões ali. Tem HIV, enfim, tem um monte de questões. Microcefalia, e tem o TEA. O que ocorre no TEA? O TEA, no formulário da Caixa, vai estar no e-book também, tá? É só clicar e baixar esse formulário. Ele apresenta apenas uma condição. Nível 3 de suporte severo. Eu já ouvi falar outros advogados, outras pessoas voltadas na questão dos direitos, e realmente tem pai ou mãe aí que teve dificuldades, a gente também escuta isso,
A dificuldade, se o filho é de nível 1 de suporte, o nível 2, por que eles fizeram essa identificaram que é só o severo que... Então, a lei Berenice-Piana, ela fala que o autista é deficiente para os fins legais. Ela não falou o nível 1, Sim. o nível 2 ou o nível Exato. 3. Então, ao meu ver, todo autista é deficiente, todo autista tem direito. Uhum. O que tem que deixar claro e demonstrar, sendo nível 1 ou nível 2, que este saque é para tratamento ou medicamentos, ou alguma melhoria. Sim. Então, se ele precisa de um banheiro adaptado na sua casa, você vai demonstrar, olha, aqui está o orçamento que eu preciso adaptar o banheiro. Okay. Eu preciso sacar o fundo de garantia para isso. Então, assim, uma cama especial, depender, enfim, uma série de questões. Então, não importa o nível de suporte. Infelizmente, vai ter que ingressar na Caixa, ter a negativa e buscar um advogado para poder fazer isso. Edson, sinceramente, nem nível 3 eles estão aceitando direito. Eles estão dificultando muito. É aquela questão que a gente falou no início, a burocracia. Para poder desanimar a pessoa a desistir. Porque às vezes é tão difícil, é tão... Você vê, como a gente está falando, pessoal, é um direito, né? Exatamente. Sendo direito, você tem o dever de buscar o seu direito e, infelizmente, por algo burocrático, você não tem o acesso. Fica muito dificultoso o acesso. Quem mexe, quem tenta, até mesmo assim, tem um acesso. Uma pessoa que tem uma dificuldade, por exemplo, nas questões de informática, é muito difícil, né? Muito difícil. Você pode baixar o aplicativo, tá, no celular, e do FGTS fazer esse pedido, ou ir direto na Caixa também. Okay. Tá, fazer esse pedido. Mas, assim, eles estão negando por questões esdrúxulas. Eles falam, olha, falta um documento, o laudo. Só que você já juntou um laudo, aí você junta o laudo de novo. Falta outra questão. Então, eles começam a enrolar até você desistir. Um assunto que eu acho que não está na pauta, mas a gente pode entrar agora, quando você falou a questão do laudo. Aquela questão que a gente vê muito na internet. O laudo hoje, uma vez uma criança laudada, esse laudo agora é único? Ou ainda você tem que ficar renovando a cada 6 meses, como às vezes o convênio pede, ou na Caixa, às vezes, dependendo igual um exemplo. Você pega a documentação, monta e vai levar. Aí teve a negativa, por quê? O seu laudo tem mais de 6 meses. Isso pode acontecer, não pode? Pode acontecer, mas não deveria. Tá? Pelo menos em São Paulo, existe uma lei estadual que fala que o laudo não tem validade. É prazo indeterminado. Porque é o que a gente já destacou agora. O autismo não tem cura. Ele não é doença. Porque doença tem cura. Sim. Então, ele é uma deficiência. Ele vai ser sempre autista. Ele pode ter uma progressão através da fono, da TO, ok. Pode progredir muito. Sim. E progride mesmo. Sim. Mas ele vai ser autista pro resto da vida. Entendeu? Então, existe um projeto de lei federal que o Romário está desenvolvendo, mas ainda não está aprovado. Okay. Porém, para não ter essa questão da burocracia, é melhor pedir um laudo atualizado. Toda vez que vai na neuro, por favor, atualiza o laudo para mim. É diferente. Uma coisa são duas questões. Uma coisa se é autista ou a renovação do laudo em questão de número de terapias. Aí eu concordo que tem que fazer. Porque é o que eu falei. Às vezes ele progrediu em muita coisa e regrediu em alguma outra. Sim. Então a pessoa passou, o neuro passou lá 5 horas de TO na semana e 5 horas de fono. Nossa, mas TO ele já progrediu muito. Então reduz a hora. Okay. E aumenta de fono se ele precisar. Então tem que ter isso. Nesse sentido eu concordo, para ter um acompanhamento. Agora, o laudo para falar que ele é autista ou não, isso eu discordo. Isso tem que ser. Eu também tenho essa mesma visão, porque recentemente a gente passou o Abner na neuro e eu fui pedir um laudo na questão de necessidades de um profissional acompanhando na escola, entendeu? Então ela deixou bem claro, é para a escola? Então ela deixou bem claro que era para a escola, entendeu? Isso é importante. É importante, tá bom. É isso aí. E falando em escola, próximo tema aqui, a gente vai falar sobre direitos escolares. A educação inclusiva é um direito garantido por lei, assegurando que todo aluno com TEA tenha acesso ao aprendizado com dignidade. Eu, como pai atípico, essa dignidade está em falta. A gente busca, a gente tenta melhorar, e quando a gente fala de rede de apoio, quando ele passa a estudar na escola, a escola é uma rede de apoio. Então, é que nem eu falei, eu pedi um laudo para neuro
porque era, a gente viu a necessidade dele, por quê? Todo autista tem a sua comorbidade. E a gente, na investigação do Abner, a gente foi identificado a questão do TDAH. Então, ele não fazia uso de remédio, está fazendo para a questão da concentração. E essa concentração para ajudá-lo na escola. Então, a gente precisa um pegando na mão do outro para poder chegar nessa condição. E a gente sabe que a dignidade, se você não for buscá-la, você não consegue. Não consegue. Né? Até isso é burocrático, né? É burocrático demais. E muita escola, ela deixa... Ontem mesmo eu ouvi um relato de uma mãe que estava falando que a escola deu um jeito da pessoa tirar o filho. Ela deu um jeito de, não, olha, acho que é melhor outra escola, que é mais... primeiro que não existe questão de cotas, de número de autistas por escola. Tem muita escola que dá essa desculpa. Ela fala assim, olha, infelizmente eu não posso aceitar seu filho, que já deu um número de autistas aqui com a gente. Não existe isso. Não existe. A escola ela tem que estar preparada. Então, a matrícula ela é obrigatória. Ok. Tá? Outra questão, você acabou de dizer, professor de apoio. Tá? Professor auxiliar. Esse professor, quem tem que arcar é a escola. Não é o pai nem a mãe. E não pode ter 1 centavo a mais a mensalidade do que uma criança típica. Isso aí tem que estar englobado em todas as mensalidades e a escola vai ter que destinar esse valor para a professora de apoio. Isso visando escola particular? Qualquer uma. A pública, quem tem que arcar é o Estado ou o município. O município. Caso seja municipal, o município. Exatamente. E aí o que tem que ser feito? O pai ou a mãe vai ter que fazer um pedido formal. Como que é um pedido formal? Ou você manda um e-mail, mais fácil. Manda um e-mail, olha, solicito de acordo com o laudo médico, que você acabou de falar, que fez, de um professor de apoio, dependendo do caso, exclusivo e individual. Então, às vezes, a criança não tem um nível de esporte tão alto, ela precisa menos né, do professor de apoio. Então, o professor de apoio, às vezes, dá conta de tomar conta de 3. Às vezes, não. Às vezes, tem que ficar com 1. Então, tem que estar descrito isso. E aí, faz esse pedido. Não deu certo? Vai para a Secretaria de Educação, Diretoria de Ensino, enfim, e faz a reclamação. Não deu certo? Eu já parto para judicializar, porque vai demorar muito e a gente sabe que não dá para a criança esperar. Sim. Então, esse é o outro ponto que é diferente do AT, que muita gente confunde, que é o AT assistente terapêutico. O assistente terapêutico, quem tem que arcar é o plano de saúde. Porém, infelizmente, hoje, o entendimento da justiça é que o plano não é obrigado a arcar. Embora seja um viés de saúde, não é pedagógico, eles entendem que extrapola o contrato do plano de saúde por mandar um assistente terapêutico para a escola. Entendeu? Ele está confundindo isso. Então, a gente está trabalhando, eu não estou ingressando com processo sobre isso, porque eu sei que vai perder. Então, eu não vou apenas pegar um contrato para assinar para receber meus honorários, sabendo que eu vou perder. Sim. Porque, realmente, há diferença. Porque tem a necessidade eu acredito que também está ligado um pouco na questão dos níveis, para você, talvez, identificar se ele precisa de um professor auxiliar ou se ele precisa de um atendente terapêutico. Às vezes ele precisa dos dois. Às vezes precisa dos dois, né? Porque, às vezes, é verdade. Porque uma pedagógica, outra de saúde. E aí, dependendo do nível da criança, ela vai exigir os dois auxílios, né? Exatamente. Tem mais um profissional e não tem um terceiro profissional, que é o que o leva no banheiro. Ajuda a poder fazer a alimentação. Sim. Então, tem tudo isso. Quem tem que arcar é o plano e a escola. O do plano não está dando certo hoje na justiça. É lógico, a gente está tentando trabalhar em uma tese, mas não adianta. Quem tem que mudar isso somos nós, advogados, mas eu não vou ingressar hoje com um processo desse. Seria desleal da minha parte. Entendeu? Ok. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o material adaptado. Você não tem que pagar. Eu falo você como parte. Sim, pode direcionar. Você não tem que pagar 1 centavo a mais pelo material adaptado. É lógico. Se onde seu filho estuda é R$1.000 o material, você vai pagar os R$1.000 igual as crianças típicas. Certo. Só que essa adaptação fica por conta da escola. A escola tem que adaptar. O exercício é o mesmo. Ele só vai ser literalmente adaptado, alterado, para que seu filho tenha uma condição de chegar no mesmo resultado que todos.
Que absorve aquilo da forma que, às vezes, é a melhor forma dele, sim, o jeito que ele, né? E aí, o que você tem que solicitar? Também de maneira formal. Como eu falei, é melhor por e-mail. Então, você vai pedir o PEI, é o Plano Educacional Individualizado. E aí, você vai fazer esse pedido. Muita escola não faz. Não faz mesmo pedindo. E aí, em último caso, você vai seguir escola, secretaria ou diretoria de ensino e judicializar. Uma ação de obrigação de fazer, cumulado com liminar e multa diária. Porque não adianta nada falar, Edson, faz para mim. Porque é aquilo que você não fazer e não ter sanção. Exatamente. E é aquilo que você está falando. O PEI, como que vai elaborar o PEI? Se a professora hoje tem 40 alunos na sala, vamos dizer assim, você tem 40 alunos. Aí desses 40 alunos, 3 são os autistas. Ela tem 37. Como que ela vai fazer o PEI individual de 3? É difícil? Por quê? Porque só sabe a realidade de quem está na sala de aula. Exato. Entendeu? Então, às vezes, tem pais que, às vezes, mas a professora não dá atenção ao meu filho. Entenda que ela tem os atípicos, eu estou falando de 3 sendo legal, mas pode ser que tenham mais. Sim, pode ser. Por quê? Da mesma forma que a escola não pode limitar o número de autistas matriculados, ela também não vai delimitar os que estão em sala. E isso pode comprometer o ensino deles. Então, eu vejo assim, eu estou tentando batalhar. Eu peguei o laudo da Neuro, eu tenho uma carta da escola e eu agora vou tentar judicializar. Por quê? Porque eu sei que o meu filho precisa de uma pessoa para auxiliar. Até a informação que veio na carta da escola, depois que foi identificado o TDAH e a gente vem acompanhando aí com a medicação, puxa, eu estou vendo a evolução nele na atenção. Por quê? Porque tem uma pessoa acompanhando ele, mas essa pessoa que acompanha é volante, Felipe. Ela não está ali direto com ele. Então, assim, e aí eu sei que eu preciso de uma pessoa direta, por quê? Porque vai auxiliar na formação do PEI. Né? Você vê que uma coisa está ligada na outra, exatamente, né? Exatamente. E aí tem que fazer esse pedido para poder fazer valer os direitos. Fazer valer os direitos. Você falou, tem que ir atrás. Não vai cair do céu. A escola não vai te ligar, vou fazer um PEI aqui para você. Deveria, mas não faz. Que é o que a gente está falando aqui, é a dignidade. Então, nós somos a voz. Você, pai, que nos escuta, você, mãe, que está nos escutando, exatamente, nós temos que fazer a voz deles. Nós somos a voz deles, né? Então, a gente tem que brigar. E fique claro o que você está falando. O direito é do seu filho, não é seu. Exatamente. Você não pode abrir mão de um direito que não é seu. Exatamente. É dele. Então, como você disse, você é a voz, você tem que direcionar os direitos para o seu filho. Porque é ele que precisa. Exatamente. É isso aí. E agora a gente vai mudar aqui o tema para direitos na saúde. Né, E aqui a gente vai falar aqui, sobre limitação de sessão, capacitação abusiva ou cancelamento indevido. Eu queria que você explicasse aí cada um desses tópicos aí. O que acontece? Esse é a maior recorrência do escritório, tá? São temas de direito na saúde. Justamente por conta dos planos de saúde. Muito, muito mais, tá? Do que o SUS, por exemplo. Bom, primeiro tema, limitação de sessões. Agora, no mês de abril, foi julgado em março, mas foi publicado em abril, um tema da STJ, e não há limitação do número de terapias no plano de saúde. Ok. Então, o que acontece? Há duas vertentes. A primeira, o plano falar que não vai fazer, ou, por exemplo, até 10 sessões ele banca, ele vai arcar, e após isso você vai bancar. Isso não existe. Então, se o médico colocou que são 20 horas, são 20 horas. Okay. O segundo tema é que a grande maioria das clínicas de determinados planos de saúde, não vou falar o nome, tá? Mas são 2, 3 planos de saúde que estão batendo muito nisso. Eles pegam e falam assim, quer a documentação da criança, ele vai pegar essa documentação através de uma junta médica, do qual os médicos não são especialistas. Então, às vezes, você vai pegar um pediatra, ou, por exemplo, você vai pegar, em vez de ser um neuro, você vai pegar um otorrino, aquele outro nossa, me fugiu o nome agora, ajuda a lembrar de osso, quando eu quero osso. Ortopedista. Para avaliar uma criança terra. E, além disso, a criança não está lá. Ele só está vendo papel. Então, é impossível que essa junta médica consiga avaliar a evolução de uma criança. Segundo ponto, imagina que todas as crianças daquela clínica, tá,
progrediram, na verdade, né, nos tratamentos, e reduziram 50%. Pode acontecer? Pode. Mas não é uma coincidência muito grande. Todas as crianças evoluírem igual. Então, eles estão, em algumas clínicas, reduzindo 50% através dessa junta médica. Que eu falo que é uma junta médica fake. Eles não analisam. Então, o que tem que ser feito? Nesse caso, pela urgência, o ideal já é ir atrás de um advogado especialista em direitos autistas da confiança da pessoa para judicializar e pedir uma liminar com multa diária. O que é essa multa diária? O juiz estipulou que vai ser às 20 horas semanais, ele já falou, é R$1.000 por dia se você descobrir. Caso isso não aconteça. Entendeu? E olha, tem plano de saúde que mesmo com multa não está cumprindo. Infelizmente. Depois eu te falo o plano e a revolta, você vai entender depois da revolta que eu tenho, porque o dono do plano, saiu uma matéria que ele recebeu, agora não recordo se foi 95 ou 950 milhões em uma semana. E ele não tem dinheiro para pagar. Para bancar. Você está entendendo? Então, assim, essa é uma das questões. A outra questão é a coparticipação abusiva. O que acontece? Você paga, por exemplo, R$300 de mensalidade do seu filho. Esquece você e seu esposo. Tá? Então, você vai pagar R$300. A coparticipação é um percentual das terapias. Okay. Então, se a terapia custa 100, geralmente é 50%. Tá? Então, você paga 50. Só que a gente sabe que são, às vezes, 20, 30, 40 horas semanais. Se você for colocar isso... Eu vou falar de um caso concreto, sim, tá? Sim. A pessoa ela pagava exatamente R$300 e a coparticipação era R$6.700. Ela pagava R$7.000. A gente sabe que a grande maioria da população não recebe nem isso de salário. Como que vai pagar? Então, o que acontece? A coparticipação é ilegal? Não, não é. Ela é legal. Tá certo. O que ela não pode? Inviabilizar o tratamento. Ser abusivo, né? E ela sendo abusiva, ela inviabiliza o tratamento. Com certeza. Existem 3 teses, tá? Que eu uso. A primeira tese é afastar 100% a coparticipação. A pessoa só paga os R$300. Ok. Tá? A segunda tese, que também está sendo bem aceita, você paga por modalidade. Então, quanto que é R$50? Seu filho faz fono? É R$50. Seu filho faz TO? É mais 50. Só o que for a modalidade. Indiferente das quantidades de horas necessárias. Se for 1 ou 100 horas, não vai ter diferença alguma. Okay. E a terceira, que também é muito aceita, inclusive, o STJ se posicionou favoravelmente, é que o limite da coparticipação seja o limite da mensalidade. Então, se você paga R$300, que é o exemplo que a gente está dando, você vai pagar 600 no total. 300 de plano e 300 de coparticipação. Okay. E para descobrir se a coparticipação é abusiva, está abusiva ou não, claro, dependendo da situação financeira, eu criei a Gabriela, que é uma outra inteligência artificial, e você vai responder as perguntas dela. Ela não substitui um advogado, mais uma vez, ela é só para te dar um norte. Então, você vai responder as questões da Gabriela e ela vai falar se há ou não indícios de abusividade. Ok. E é lógico, há indício de abusividade? Procura um advogado da sua confiança, especialista em direito dos autistas, para que ele faça a avaliação e verifique se é possível ou não ingressar com a ação e judicialize. Judicializar, gente, é entrar com a ação, tá no fórum. Exatamente. Para a busca dos seus direitos. Exatamente. A gente fala muito aqui da questão do autismo, mas tem outras comorbidades ou até mesmo outras deficiências, claro, que tá ligada àquilo que nós estamos falando, tá? Não só autismo, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, seu filho tem direito, você tem algo que você... Puxa vida, é que nem a gente passou com o Abner há uns 2 anos atrás, e o convênio dele simplesmente cortou as clínicas que eram credenciadas. Isso acontece muito. Então, o que começou a inviabilizar? Você achar horários que seja de contrafluxo escolar, que seja um horário que seja compatível com, às vezes, até a questão de trabalho, né, da gente, para poder se deslocar. E tinha, às vezes, clínicas que a gente estava buscando para ser mais próximo. Isso acabou não dando certo, porque é credenciada, é o plano fulano de tal. Não, ele cortou, a gente não está aceitando mais. Então, tem tudo isso, né? Nesse caso, eu vou pegar o gancho do que você está falando. Existem 2 questões, tá? Quando você contrata um plano ou quando ele descredencia alguma clínica, você tem que fazer 2 verificações. A primeira, se a clínica é credenciada dentro de 10 quilômetros. A Lei Brasileira de Inclusão, artigo 15, inciso 5, isso aí eu já decorei já,
porque a gente sempre usa. Tá batendo aí, né? Ele fala que o tratamento tem que ser próximo à residência do deficiente, no caso, autista. Uhum. E por que 10 quilômetros? Porque a maioria dos laudos falam isso, que até 10 quilômetros, e eu vou um pouco além, tá? A gente também usa a tese de até meia hora, 40 minutos, depende da criança, né? Do nível de suporte, como ela se comporta. Por quê? Se ultrapassar, a criança chega desregulada. Como que ela vai fazer a terapia? Não vai render. Aí ela faz a terapia. Ela regula. Você chegou muito antes. Ela regula, tudo bem. Fez a terapia. Quando ela volta, ela desregula. Então, assim, tudo que ela fez caiu por terra. É o famoso secar gelo. Exatamente. Você tá secando gelo. Então, o que você tem que verificar? Faz uma lista, chega para o plano, quais são as clínicas que você tem. Pega todos os endereços, manda mensagem. Primeiro você verifica a distância, pelo Google mesmo, tá? Da sua casa. Passou de 10 km, risca. Passou de 10 km, risca. Opa, a 8 km, tudo bem. Faz um outro tipo de sinal ali para você mandar uma mensagem. Aí você vai mandar uma mensagem no WhatsApp. Oi, tudo bem? Eu tenho esse laudo aqui, eu sou do plano de saúde X. Eu quero saber quando que eu posso começar, meu filho começar as terapias. Aí eles vão falar que você disse agora há pouco, não temos agenda. Não temos profissionais. Você tem uma previsão? Não temos. Só que o laudo, geralmente, ele está escrito que inicia com urgência. Sim. Por causa da janela de oportunidade, Sim. por causa da neuroplasticidade. Então, não dá para esperar. Neste caso, eu entendo que é uma falha na prestação de serviço do plano. Ele não tem a clínica. Ou ele tem a clínica que não tem profissionais. Ou ele tem os profissionais e não tem agenda. Então, você tem o direito, isso eu já consegui diversos casos, você tem o direito de escolher a clínica que você quiser dentro de 10 quilômetros, tá? É lógico, tem juiz que ele fala que ele vai escolher a clínica, mas a gente precisa pelo menos do orçamento, tá? Da clínica que você deseja, né? E aí a gente ingressar judicialmente falando isso. Excelência, a clínica é mais de 10 quilômetros, aqui tem dentro de 10 quilômetros não tem agenda, aqui tem dentro de 10 quilômetros não tem profissional. É uma falha na prestação de serviço. Entretanto, essa clínica que não é credenciada, ele consegue ter início imediato. Era essa a minha dúvida. Então, por exemplo, dentro da pesquisa, você vai lá, achou... eu tenho 2 clínicas dentro do raio dos 10 quilômetros. Aí, se assim, eu não atendo o plano X. Então, eu posso fazer depois para que, é o seguinte, ele é laudado, tá aqui, tá falando que eu tenho que atender esse período, essa quilometragem, só que essa clínica não atende. Então, você vai judicializar para que essa clínica passe a atendê-lo. Exatamente. Ok. E aí tem 2 questões, que é, ou você paga e tem o reembolso, que eu não gosto muito disso, tá? Ou o plano paga diretamente para a clínica. Já indireto. Por que eu falo isso? Eu tenho um caso, por exemplo, que é R$40 mil por mês. E aí você vai pegar... Primeiro, você vai ter que arrumar os 40 mil. Já começa por aí. Segundo... Para depois receber, né? Não, aí você vai ter que ficar jogando. Você paga os 40 mil, recebe o reembolso. Paga os 40 Já não vai sair 40 mil do plano de saúde? Então já faz a ligação direto para a clínica. Ok. Então, isso é possível também, tá? E aí a questão que a gente estava falando, outro tema dentro do direito da saúde, é o cancelamento unilateral. Em 2024, quem era autista, quem era gestante, quem estava gestante, quem estava em tratamento oncológico, geralmente em plano empresarial, às vezes aquele plano que você criou um MEI, só para fazer um plano de saúde para sua família, eles cancelavam unilateralmente. Aí você lia o contrato e estava escrito, planos empresariais podem ser rescindidos. Tem 2 questões. Ele já amarra no... Só que tem 2 questões, Edson. A primeira, planos de saúde com até 29 vidas, empresariais, tá? Com até 29 vidas, se você tem uma empresa que tem 29 vidas no plano de saúde, ele é equiparado a um plano familiar. E ele só pode, os planos familiares só podem ser cancelados em 2 situações. A primeira, inadimplência, é óbvio, você não pagou, logicamente tem uma regra, até o 50º dia, você tem que receber uma notificação falando, você tem 10 dias para pagar. E aí não pagou, acabou. Sim. O segundo, na verdade são 3 situações. O segundo é através de fraude. Então você cometeu uma fraude na contratação do plano, você cometeu uma fraude de reembolso, então, obviamente, eles cancelam. Aí também não tem muito, dependendo do caso que discutir, tá? Eu já consegui salvar alguns planos, sim, por conta de fraude, mas a gente conseguiu provar que não era fraude. Geralmente é assim, a pessoa, ele não falou que tinha problema na bacia e precisava fazer uma cirurgia, tá? Falando de uma... E aí... No caso de omitir algo que já é existente, né? Só que você não tinha laudo conclusivo.
você estava em investigação. Com o próprio autista mesmo, você não tem a conclusão ainda fechada, sim, o laudo fechado. Demora-se, né? Exato, exatamente. Demora, realmente. Então, você não cometeu uma omissão, uma fraude. E o terceiro é o plano, é um acordo entre vocês. O plano, ó, Edson, é o seguinte, não quero mais vocês aqui, mas eu te dou 6 meses de isenção no plano. Você sai quando acabar? Aí você fala, poxa, tá bom, eu guardo esse dinheiro, faço outra coisa. E aí, essas são as 3 opções. Então, o que fazia? Essas 3 situações, estou falando o que mais teve. Então, oncológico, gestante e TEA, tinham os planos cancelados. A lei do plano de saúde, ela fala o quê? Quem está internado não pode ter um plano cancelado. Seria demais também, a pessoa está internada. Internado lá recebendo notícia. Exatamente, vai tirar ele de mar. E a gente não tinha quem estava em tratamento. Ok. E aí, o que a gente fazia? Usava de equiparação esse artigo, para falar do internado, para quem está em tratamento. Agora, o STJ, através do tema 1082, ele fala que, além do internado, quem está em tratamento não pode ter o plano cancelado. Então, por exemplo, a gente tinha as 2 opções. Ou a gente ingressava pela empresa inteira, contra o plano. Ah, mas e se a empresa tem mais de 30 vidas? Pode cancelar, não tem problema. Só que a pessoa que está em tratamento não tinha o plano cancelado. Não pode perder. Então, vamos supor, você trabalha numa empresa, e aí você desconta R$20 do seu limite, e a empresa paga mais 280, você vai pagar R$300 para manter seu filho. Ok. Entendeu? Ah, mas eu não descontava. Nada. Segundo a lei, não teria direito. Mas a jurisprudência, inclusive já tem o processo assim, já se encerrava, que não descontava nada da pessoa, e a gente conseguiu manter o autista, dentro do plano de saúde, desde que o pai pague integralmente a mensalidade. Até por conta de carências, de toda uma estrutura que já está montada para não se perder. Né? Exatamente. É essa base mesmo do que a gente fala. Exatamente tudo isso. E também o vínculo terapêutico com a clínica. Sim, ia comentar. A questão de rotinas, do vínculo, isso, você partir sempre do zero, tem aquela dificuldade no tempo da interação e no tempo da evolução de novo. Porque você pode perder tudo que você construiu, né? Ainda mais o autista que tem essa questão de ser muito metódico, dependendo, né? Às vezes, se você errar uma rua, nossa, já é motivo de desregular. Sim, sim. Então, ele é muito atento, muito atento. Então, tem toda essa questão. O vínculo terapêutico é muito importante ser mantido. Sim. Então, é possível, sim, se a pessoa receber uma cartinha de cancelamento, busque imediatamente um advogado. Ok. Para que ele corra atrás, ingresse o quanto antes, obtenha a liminar, para que o plano nem seja cancelado. Geralmente eles retome dentro daquele prazo aí, às vezes que eles estipulam, para que a sua criança não sofra dentro do assunto que a gente está falando aqui. Da perca, porque é muito ruim começar. Eu lembro que o Abner, nesse convênio, acabou, quando você troca, às vezes porque como está defasado a questão dos profissionais, né, sim, de suas terapias, o que a gente acaba sofrendo? Esses terapeutas, em muitos casos, são muito bons, e as maiores clínicas querem trabalhar com os bons, e aí acaba defasando. Exatamente. Convidando, lógico, é um direito dele procurar uma melhora na sua renda e tal, e acabam procurando, e aí você fica defasado. Que nem, por exemplo, o Abner, um dos hiperfocos dele é música, e aí, por conta da escola, ele mudou, né? Então, ele está agora em outra escola, então mudou-se o horário dele. E aí, com a mudança de horário, eu não consigo o quê? Musicoterapia no horário que eu consigo levar ele. Então, imagina, o que era o hiperfoco, uma das terapias que ele mais gostava, ele não vem fazendo. Né? Aí a gente passa a ser os musicoterapeutas. É música direto em casa, para que ele evolua, para que ele esteja fazendo aquilo que ele gosta. Exatamente. Entendeu? Mas é bem isso. Então a gente tem que ter esse olhar, porque o convênio, a gente somos números. Certo, Felipe? Eu acho que é isso que a gente deixar bem claro. Somos números. É assim, eles vão ditar a regra. Você, número, é isso. Não quer? Então... Eu vou além. Eu não falo nem que somos números. A gente é cifras. A gente é cifras para o plano de saúde. E aí, eles fazem uma questão de lucro. Se o seu filho está dando despesa, não presta pra gente. Tá vendo aí, pessoal? Entendeu? Igual o idoso. O idoso,
né? O que acontece? Eu falo, não me leva a mal, mas é a verdade. Um grupo feito com muitas mulheres é um grupo, entre aspas, né, prejudicial do plano, porque as mulheres se cuidam. Essa é a questão. Então, como que a mulher está errada? Ela se cuida. Então, ela vai no médico, pelo menos uma vez por mês, fazer um exame de rotina. Exatamente. E o homem? O homem só vai quando precisa em máxima urgência. Só que quando a pessoa... E às vezes empurrado pela mulher. Exatamente. Ela vai, você tem que ir. Exatamente. É verdade. Então, assim, não é uma crítica. A gente deveria ter essa mesma visão. É claro. E o idoso, ele vai mais ao médico. Tanto o homem quanto a mulher, ele vai mais ao médico. Então, o que acontece? Chega lá, o idoso fez 60 anos, com 59 eles aumentam. Eu já tive caso de 131% de aumento. De aumento no convênio. Você está entendendo? Então, assim, por isso que eu falo que a gente é simples. Só que ele não vê que eu não vou e eu pago. Você não vai e você paga. Eles não fazem a contabilidade geral. Então, quando a gente pede, por exemplo, um reajuste, a revisão do reajuste abusivo, a gente pede, me traz aqui o registro de sinistralidade do grupo, porque embora o seu plano seja 3 pessoas, se você tem um meio, são só vocês 3, você está dentro de um grupo. Eles não apresentam. Porque o lucro é gigantesco. Porque se você for ver a coisa de uma forma global... Mas eu não falo nem global do contrato, de todos os contratos, de um determinado grupo. Vocês estão dentro de um grupo. Eu tenho, eu e mais 3. Mas eu estou dentro de um outro grupo de geralmente 30 pessoas. É assim que eles vão... vão definir aí. Exatamente. E aí você pega lá de 30 pessoas, só um está usando. Às vezes só o autista está usando. Só que está todo mundo pagando. E aí, não, o autista está trazendo prejuízo. Vai ver na Forbes quais são os bilionários. É dono de banco e de plano de saúde. Então, se eles tivessem um prejuízo literal, eles não estariam nem na Forbes, em primeiro lugar. Com certeza. Entendeu? Então, assim, o autista não dá prejuízo nenhum. É igual seguro de carro. Você está pagando o seu seguro, você não bateu o carro, não roubou. Só que você está pagando para outra pessoa que teve o carro batido ou roubado. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, ninguém mandou o plano de saúde querer ser plano de saúde. Ele tem o bônus, mas tem que ter o ônus também. Não é para receber a mensalidade. Então, ele tem que fazer o melhor serviço. Com certeza. É o que a gente fala, o padrão ouro, que é o padrão ouro é o melhor serviço para aquela pessoa. Exatamente. Melhor tipo de tratamento para aquela pessoa. Buscando, voltando a falar, a gente falou lá na questão escolar, buscando a dignidade. Exatamente. Né? Todo mundo é digno de usar. Você paga, então eu quero ter o melhor. E se não paga, tem o SUS também. Sim. Se não paga, tem o SUS. O SUS é muito mais burocrático. Tá? Em questão de tratamentos, tudo. É muito mais difícil. Eu acho que o SUS hoje, se a gente for falar, Felipe, acho que a maior dificuldade do SUS é a questão de prazo, né? Como você falou, a questão da janela. Uma criança autista, estou falando da questão da criança, ela tem a abertura das janelas dos saberes dividido pelas idades. Exato. Então, no plano, você luta, você judicializa, você consegue. E no SUS, isso acaba se estendendo mais. Mas você pode judicializar também. Também, né? Você vai ingressar com uma ação. Se tiver um laudo ali falando que é urgente, o laudo não precisa ser do SUS. Pode ser de um médico particular. Sim. Tá? Você vai lá, aqueles programas, não vou falar o nome, né? Mas você vai lá 2 minutos. Você vai lá naqueles que você paga a consulta, sabe? Sim. Chega lá, vai fazer o laudo para você e você pode judicializar. Você não precisa ter um laudo. Porque às vezes até para conseguir a consulta com o médico do SUS, vai demorar muito. Vai demorar, exatamente. Tudo é demorado. No SUS a gente sabe. Assim, eles têm um trabalho excelente se você for buscar aí, né, recursos, mas tem a questão da dificuldade no prazo. Então você pode é o famoso doutor consulta, você ir lá e você marca as consultas para você ter acesso até, se for para você ganhar tempo para judicializar. Exatamente. Ok, é isso aí. Então, gente, aqui a gente vai ter que dividir em 2 episódios, porque tem mais assunto. A gente achou que ia falar tudo no assunto só, mas não, eu acho que a gente tem que deixar de uma forma, né, Felipe? Claro. Um pouco mais clara, para que você entenda e você busque os seus direitos, busque a dignidade do seu filho. Ah, não é o seu filho, é você, é o autista adulto ou o adolescente, ele também tem direito e você tem esse dever, porque você é a voz dele. Ele não sabe do que ele precisa, nós sabemos. Então a gente tem que fazer essa voz dessa vez. Então, se prepara para o outro episódio. E a gente está aí. Felipe, obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos aí e até a próxima. É isso aí.
Justo se deixar, a gente faz uma minissérie. Não é nem. Não, eu tô É muito. Já que não falou, acabou nem a primeira parte. Então, mas é muito gratificante. Mas é legal porque a gente